Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local bem tranquilo para fazer nossas videoaulas e que todas as atividades, revisões devem ser feitas com base nas videoaulas. Hoje daremos continuidade às nossas aulas e às atividades do livro, então, por favor, tenham um livro, caderno e bolsinha às mãos. Vamos hoje fazer uma revisão de conteúdo das páginas 28 até 31, que fizemos na última aula, e vamos mover-nos para frente, fazendo as atividades da página 32 a 35. Vamos lá? Primeiro vamos fazer nossa revisão. Vamos para os adjetivos possessivos, tá? Os adjetivos possessivos, eles sempre acompanham os substantivos. Então, eles demonstram a posse destas coisas, né? Destes objetos. Então, por exemplo, mi corazón. Mi corazón. Então, é um coração que é meu. Mi é um adjetivo possessivo, então ele fica juntinho do substantivo. Enquanto isso, os pronomes possessivos, eles na verdade substituem o substantivo, eles não ficam juntos. Por exemplo, mio. El corazón duele. El mío también. El mío. Que mío? Coração. Então, ele simplesmente substitui uma palavra que a gente não quer mais falar. Então, ele faz referência ao substantivo. Enquanto os adjetivos possessivos, eles acompanham os substantivos, os pronomes substantivos substituem, tá bom? Essa é a chave. Agora vamos, né? Essas são os mesmos slides da última aula, tá? Demonstrativos. Os demonstrativos, na verdade, é uma nova matéria, mas a gente vai rever mesmo assim esse quadro, tá bom? Masculino, este, esse, aquele. Femenino, esta, essa, aquella. Neutro, esto, eso, aquello. Masculino plural, estos, esos, aquellos. Feminino plural, estas, essas, aquellas. Muito bem. Aqui eu tenho uma dica para vocês para a hora de escrever. Por quê? O que a gente vai ver aqui é uma questão muito física, né? E, na verdade, na hora de escrever, essa dica está em português, mas é assim em espanhol também. Quando vocês colocam este e quando vocês colocam esse? Muita gente tem dúvida nesse momento. Olhem só, observem as setas. A gente utiliza este quando ele faz referência a algo que ainda não escrevemos, que ainda não comentamos sobre. Então, este caderno está muito sujo, certo? Então, este, notem a setinha do T mostrando para frente. Agora, esse é algo que você já disse. Olhem a setinha para baixo, não é? Então, o caderno está sujo. Esse está horrível. Esse é o caderno, que a gente já falou antes. Este, vamos falar. Esse, já falamos. Este faz referência a algo que ainda vem. Esse referência a algo que já veio. Tudo bem? Agora vamos fazer as atividades das páginas 32, 33, 34 e 35. Prontos? Vamos lá. Lee los diálogos y enseguida relaciona las columnas. Por favor, ¿cuánto cuestan estas manzanas? ¿Estas de aquí? No, sí, essas de aí. Então, quando ele fala estas de aqui, ele quer dizer essas maçãs aqui perto de mim? E ele diz, sim, essas daí. Então, podemos inferir neste momento que quando utilizamos estas, é porque algo está perto de nós. E quando utilizamos essas, quer dizer que está perto de quem nos ouve. Vamos lá? Quiero una docena de huevos. ¿De estos? No, de aquellos. Observem, ele diz de estos, ou seja, está perto dele. E a moça responde, não, de aquellos. Quer dizer que não está perto de nenhum dos dois. Nem daquele que está falando, nem daquele que está ouvindo. Certo? Quiero un kilo de patatas. ¿De estas? No, de esas. Certo? Então ela pergunta, destas que estão perto de mim? Ele diz, não, dessas. Essas estão perto de você, mas não aquelas que você já tinha me mostrado. Então vamos lá. Lee los diálogos y enseguida relaciona las columnas. Então, nós temos aí 3 palavrinhas. Aí,
ali e aqui. O aí se refere ao perto de quem ouve. Ali, ao longe dos dois. E aqui, perto de quem fala. Quais são os pronomes demonstrativos de acordo com os diálogos que a gente pode relacionar estas palavras? Este, essa, estos é aqui. Este computador, este libro, estos libros, esta estante, este escritório. E esse, essa, esses, essas quer dizer aí. Então é perto de quem está me ouvindo. Esse quaderno, esse video, esos materiais, essas coisas. Então estão perto de quem está me ouvindo. E ali, que é longe de todo mundo, é aquele, aquella, aquellos, aquellas. Aquele sueño, aquella cosa, aquellos cuadernos, aquellas revistas. Muito bem. É um pouco difícil no começo, mas depois vamos fazer uma revisão e tudo vai se encaixar. Completa as frases com o demonstrativo adequado. Señoras son mis vecinas, Pilar y Ruth. Esta plaza es más grande que... Vamos lá, vamos analisar. Estas senhoras são mis vecinas, Pilar e Ruth. Por que estas? Porque as senhoras estão próximas dela. Se estivessem perto de quem está ouvindo ela falar, ela diria essas senhoras. Se as duas senhoras estivessem longe, tanto de quem fala quanto de quem ouve, aquellas senhoras. Como no quadro de esta plaza é mais grande que aquella, né? Aquella porque está longe. No quiero. Quiero. Essa é uma coisa que a gente fala sempre. De quem es coche. Vamos lá. No quiero estos. Quero aquellos. Então, eu não quero estes que estão comigo. Eu quero aqueles que estão longe de nós. Tá? De quem es este coche. O carro está perto dela. Então, este coche. ¿Has visto película? ¿Qué es? Vamos lá. ¿Has visto essa película? ¿Has visto essa película? Não está perto dela, né? Então, essa película. ¿Qué es eso? Está perto de quem ouve. Então, ¿qué es eso? Fácil, né? Então, vamos seguir. Separa as sílabas de las palavras. Bom, se vocês quiserem dar uma pausa para tentar separar em sílaba, vamos lá. E depois venham só para correção. Ahogar-se. Ahogar-se. Interacción. Alcohol. Gimnasio. Absoluto. Este pode ter duas maneiras. Atlas ou atlas. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Carrossel. Diferente, né? Vamos ver então quais são as regras de separação de sílaba em espanhol? La sílaba es el sonido que se pronuncia en un solo golpe de voz. Ou seja, a sílaba é aquela que a gente pronuncia num só golpe. A gente não tem nenhum corte entre esse som. Quando dividimos as palavras em sílabas, podemos observar a pronúncia delas separadamente. Em geral, a divisão silábica no espanhol é como em português. Por exemplo, animal, corazón, abraço, inscrever. Mas há algumas diferenças. Quando a gente fala de maneira de dizer e que as sílabas são cortadas exatamente como a gente fala, a gente tem aí alguns probleminhas. Vamos ver que em relação ao português. El dígrafo de L puede ou não separar-se. Atleta, atleta. Em português é muito simples. A gente fala atleta. O som tle está muito junto, muito ligado. Atleta. Não tem como a gente separar o T e o L. Em espanhol, entretanto, nós podemos falar atleta, mas também podemos falar atleta. Percebem a diferença? Atleta, atleta. O at fica separado do resto da palavra. Atleta, atleta. Então, isso acaba gerando
essa dicotomia. A gente pode separar tanto com o T na sílaba anterior quanto na sílaba posterior. Atleta, atleta. O dígrafo LL não se separa. Por exemplo, calle fica calle. Por quê? Porque neste caso o som não pode ser separado. A gente sempre vai falar calle. Não tem como separar esse som do LL. Assim como não dá para separar do LH pra gente. Mas o RR não se separa, diferente do português. E eu vou explicar por quê. Olha essa palavra, perro. O que acontece? O RR em espanhol, ele demonstra uma vibração maior da língua. Tá? Se a gente tem pero, P-E-R-O, nós temos a palavra mas, pero. Mas quando nós temos dois R's, nós temos perro, que significa cachorro. Então, o que acontece? Não dá para dividir este som do RR. Diferente do português. Quando a gente tem uma palavra com dois R's, a gente consegue dividir esse som. Observem, a palavra carro. 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 Quando a gente fala, é bem sutil, mas o R, o primeiro R, ele parece encostado na última vogal. Carro. Enquanto em espanhol, não. Ele é vibrante, né? Vibra a língua. Então, perro. 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 Carro. Percebem a diferença? É bem sutil, mas é bem real. Entre vogais, às vezes, a H forma sílaba. Então, vamos lá. Repuxar. Então, o H foi para frente. E entre uma consoante e uma vogal, a H forma sílaba com a vogal. Por exemplo, inumano. 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 Por quê? Também, gente, você pode dizer tanto inumano, mas na verdade a gente fala inumano. 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 Certo? Então, vamos lá. Depois vocês vão acabar pegando isso, que é uma questão de treino de ouvido também, tá? Além de regras gramaticais, treinar bastante nosso ouvido. Completa los huecos del texto con las palabras que están al lado, pero no te olvides de las reglas de separación de sílaba. Bom, na verdade, o que eles pediram no livro é que vocês façam aqueles tracinhos. Sabe quando a gente escreve a palavra, não cabe mais, fazemos um tracinho e colocamos para baixo? Então, nós nunca podemos separar uma sílaba. Se a sílaba não cabe inteira, nós passamos ela toda para a linha de baixo. E aqui, na verdade, as palavras estão exatamente nos locais onde vocês precisam colocar. Vocês não precisam descobrir onde elas estão. Então, aqui eu coloquei somente a separação das sílabas, tá bom? Ancestrales. Ancestrales. Bem fácil essa, né? Culturales. Culturales. Também bem fácil. Harmonia. Harmonia. Fácil também. Herencia. Herencia. Bem tranquilo. Cosmopolita. Cosmopolita. Calles. Calles. Lembre-se, dígrafo LL não se separa. Calles. Agora vamos ler o texto somente para enriquecer o nosso léxico. Prestem bastante atenção. Vamos começar a treinar o ouvido a partir de agora. Lima guarda entre sus calles los secretos ancestrales de la civilización andina y las promesas de la corona. La incursión europea se plasmó en todas las expresiones culturales, logrando forjarse para la posteridad en la arquitectura y la región. Las antiguas construcciones, los hermosos templos, los soberbias casonas y los tradicionales balcones convergen en armonía con las huacas y los complejos ceremoniales de herencia precolombina. Sin embargo, Lima es una ciudad cosmopolita que emerge con la luz de las infinitas noches de las calles que nunca duermen. Então, está falando de uma cidade, a cidade de Lima. Vamos ver o vocabulário? Andina. Andina é proveniente da região dos Andes, né? Então, se veio dos Andes, andina. Assim como a gente que veio de Minas, mineiro. Corona. Corona é a coroa, né? Quando ainda fazia parte do reino da Espanha. Então, la corona. Casonas é um tipo de construção muito comum, tá? Casona é uma casa, é um tipo de construção. Balcones
são as varandas, balcones. E huacas, na verdade, é bem específico. É um tipo de sepulcro, né, de cemitério de antigos indígenas da área dos Andes, tá? Lembrem-se disso. Existem muitas gírias, palavras que só fazem sentido em alguns países, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, huacas são sepulcros de antigos indígenas da área dos Andes, que é aqui na América do Sul. Lee uma vez mais o texto e a atividade anterior e contesta oralmente as perguntas. Bom, não vai dar para ser oralmente, então vamos escrever, né? Onde se podem encontrar textos como esse? Normalmente esses textos são encontrados em guias de viagem, né? As pessoas daquela cidade fazem toda uma programação de turismo para que as pessoas se interessem pela cidade, viajem para lá. Em guias de viagem ou em folhetos turísticos. Com que propósito se lê esse tipo de texto? Para saber informações sobre lugares turísticos. Então, se a gente planeja viajar para um lugar, é muito comum que a gente pesquise sobre ele, o que tem para fazer, o que tem a se conhecer. Então, nós procuramos esse tipo de texto. Lee e reacciona. Como imaginas que seja um ecobarrio? Essa é uma resposta pessoal, né? Lee el texto, primer ecobarrio de la región de Castilla-La Mancha. Vamos lá? Prestem bastante atenção. El primer ecobarrio de Castilla-La Mancha nace con el objetivo de restringir el tráfico a residentes, favorecer el traslado de mercancías, buscar una mayor protección del peatón y una considerable reducción de la contaminación acústica y medioambiental. Los ecobarrios son lugares para el esparcimiento y sus planes de ordenación urbanística deben diseñar calles completamente pavimentadas, pero no con asfaltado, y dotarlas de todo tipo de comodidades, como aparcamientos para bicicletas, parques de juegos infantiles, áreas deportivas abiertas y la ciudadanía y pequeños bosques naturales equipados con especies nacionales fáciles de mantener. El barrio ecológico inaugura así un nuevo concepto de ciudad, con más espacios para la convivencia entre las personas, un lugar más habitable, mejor integrado a la naturaleza y más atractivo en cuanto al diseño. Un espacio único donde se entremezclan las más novedosas tendencias arquitectónicas con el desarrollo urbanístico y el disfrute del paisaje. El primer ecobarrio de Castilla-La Mancha, cuyas obras de urbanización y edificación podrían estar terminadas en el plazo de 2 años y medio, es un proyecto diseñado por 3 jóvenes arquitectos, Carlos Arroyo, Eleonora Guidotti y Manuel Pérez Romero, con la coordinación del jefe de Servicio de Programación e Inversiones de la Consejería de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha, Eduardo Aragoneses. Então, eles estão apresentando o ecobairro como um lugar perfeito, né? Mais natureza, onde tudo dá certo, onde as pessoas têm áreas de convivência, onde não há poluição nem sonora nem ambiental. Eu gostaria de viver num lugar assim. Podemos afirmar que quem escreveu esse texto busca. Então, quem escreveu esse texto busca o quê? Entreter a seus leitores com as novidades do mundo ecológico, promover o projeto urbanístico em la região de Castilla-La Mancha, o explicar a los lectores sobre la necesidad de creación de un ecobarrio. Bom, nós temos aí a primeira resposta correta. Promover el proyecto urbanístico en la región de Castilla-La Mancha, tá? E por que os outros não são? Entreter seus leitores com as novidades do mundo ecológico? Não muito, né? Na verdade, esse texto tem um propósito bem específico, que é promover o projeto e atrair compradores. Explicar aos leitores sobre a necessidade da criação de um ecobairro, na verdade, não houve nenhum movimento sobre isso. Eles não explicaram a necessidade, eles só explicaram que vai existir esse ecobairro. Reflexiona sobre o texto e marca V para verdadeiro e F para falso. Há uma sequência lógica para explicar o que é um ecobarrio. Verdadeiro, né? Eles falam exatamente o que acontece em cada um dos setores desse bairro. Né? Falam sobre como vai ser sobre a poluição, sobre a arquitetura, sobre a vivência, né? El lenguaje es coloquial, se usan expressões que indicam doble sentido. Falso, né? Na verdade, a linguagem não é coloquial. O que é coloquial?
aquela linguagem mais informal que a gente usa para conversar com os nossos amigos. Na verdade, a linguagem é bem formal e as expressões são muito corretas no sentido literal da palavra. Los personajes son ficticios. Na verdade, não há personagens, né? Na verdade, eles estão somente apresentando os bairros e o nome das pessoas são dos arquitetos, então eles são pessoas reais. En tu opinión, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas de un ecobarrio? Charla com seus companheiros. Bom, de novo, né? Não vamos falar entre os companheiros, mas conversem com a família de vocês. É um assunto muito legal, né? Já que a gente tem passado por momentos climáticos muito diferentes, muito tensos, a gente pode conversar sobre as principais vantagens e desvantagens de um ecobairro. Pensem sobre isso e deem a resposta pessoal de vocês, tá bom? Bom, eu quero que vocês revejam todo esse conteúdo, principalmente a matéria. Na semana que vem nós vamos fazer várias revisões sobre essas matérias novas e vai dar tudo certo. Vocês vão ver que é tudo muito fácil, desde que a gente treine bastante, tá bom? Já tô com saudade de vocês, nos vemos logo. Lembre-se, juntos no caminho certo.